Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim, comigo tudo bem, na medida do impossível. Mais uma aula de filosofia para os alunos do primeiro ano. Alô, pessoal do primeiro ano, vamos de filosofia, continuar os nossos assuntos. Vamos para o caderno novo. Sim, o meu não tem capa, mas enfim, depois eu posso customizar uma capa, mas enfim, ninguém perguntou. Hoje a gente vai falar sobre a filosofia na Idade Média. Vocês já deram uma lida, espero eu, nas páginas 5 até a página 6, 7, alguma coisa assim. Eu vou falar da página 5 até a página 9, então eu vou pegar um pouquinho da filosofia na Idade Média, a patrística e um pouco de Santo Agostinho, beleza? Então, a filosofia na Idade Média, vou fazer uma contextualização do assunto, que é uma parte que vocês já sabem, porém vou trazer assuntos adicionais, informações adicionais. A gente vai falar sobre a patrística, vocês vão entender o que é isso, e a gente vai falar também sobre Santo Agostinho, e depois, sim, claro, eu sei que você é para isso, que você vem assistir minhas aulas para saber sobre as atividades. Teremos, sim, muitas atividades, mas vai ter um bom tempo também para serem apresentadas, pode ficar tranquilo. Então vamos curtir a aula primeiro, e filosofia na Idade Média bem confortável, bem tranquilo, pega a aguinha aí porque tá precisando, e vamos da página 5 até a página 9 do nosso material. Olha só. O desenvolvimento do conhecimento durante a Idade Média conta com particularidades diversas que se afastam daquela errônea perspectiva que a define como a Idade das Trevas. Contudo, a predominância dos valores religiosos e as demais condições específicas fazem do período medieval apenas singular em relação aos demais períodos históricos. Nesse sentido, o expressivo monopólio intelectual exercido pela Igreja estabeleceu uma cultura de traço fortemente teocêntrico. Tranquilo? Só a fins de contextualização. Não por acaso, os mais proeminentes filósofos que surgiram nessa época tiveram grande preocupação em discutir assuntos diretamente ligados ao desenvolvimento e à compreensão das doutrinas cristãs. Já durante o século III, Tertuliano, ótimo nome para você colocar no seu filho quando você tiver filho, Tertuliano apontava que o conhecimento não poderia ser válido se não estivesse atrelado aos valores cristãos. Logo em seguida, outros clérigos defenderam que as verdades do pensamento dogmático cristão não poderiam estar subordinadas à razão. Beleza, em contrapartida, existiam outros pensadores medievais que não advogavam a favor dessa completa oposição entre a fé e a razão. Um dos mais expressivos representantes dessa conciliação foi Santo Agostinho, que entre os séculos IV e V defendeu a busca de explicações racionais que justificassem as crenças. Em suas obras Confissões e Cidade de Deus, não a Cidade de Deus que você conhece, mas o livro do Santo Agostinho, inspiradas em Platão, ele aponta para o valor onipresente da ação divina. Para ele, o homem não teria autonomia para alcançar a própria salvação espiritual. Bacana isso aí. A ideia de subordinação do homem em relação a Deus e da fé e da razão à fé acabou tendo grande predominância durante vários séculos no pensamento filosófico medieval. Mais do que refletir interesses que legitimavam o poder religioso da época, o negativismo impregnado no ideário de Santo Agostinho deve ser visto como uma consequência próxima às conturbações, guerras e invasões que viriam a marcar a formação do mundo medieval. O mundo medieval que vocês viram, que vocês conhecem em filmes, tirando os dragões, os magos, as mágicas, tudo existiu, e era um período muito violento, invasões, guerras, enfim, um período conturbado que marcou o pensamento da época. Interessante a gente ressaltar isso aqui, beleza? Contudo, as transformações experimentadas com a Baixa Idade Média, já mais para o fim da Idade Média, promoveram uma interessante revisão da teologia agostiniana. A chamada filosofia escolástica apareceu com o intuito de promover a harmonização entre os campos da fé e da razão. Entre seus principais representantes estavam São Tomás de Aquino, que vai ser um filósofo da próxima aula, beleza? Não dessa, porque senão fica muito assunto, fica difícil para vocês digerir. Que durante o São Tomás de Aquino, então, durante o século XIII, se lecionou na Universidade de Paris e publicou a Suma Teológica, obra onde dialoga com diversos pontos do pensamento aristotélico. São Tomás, talvez influenciado pelos rigores que organizavam a igreja, preocupou-se em criar formas de conhecimento
que não se apequenasse em relação a nenhum tipo de questionamento. Paralelamente à sua obra, teve uma composição mais otimista em relação à figura do homem. Isso porque acreditava que nem todas as coisas a serem desvendadas no mundo dependiam única e exclusivamente da ação divina. Dessa maneira, o homem teria papel ativo na produção de conhecimento. Beleza? Apesar dessa nova concepção, a filosofia escolástica não foi promotora de um distanciamento das questões religiosas e muito menos afastou-se das mesmas. Mesmo reconhecendo o valor positivo do livre-arbítrio do homem, a escolástica defende o papel central que a Igreja teria na definição dos caminhos e atitudes que poderiam levar o homem à salvação. Com isso, os escolásticos promoveram o combate às heresias e preservaram as funções primordiais da Igreja. Beleza, pessoal? Tudo que a gente falou, tudo que eu falei até agora para vocês, foi para a gente se contextualizar. Então a gente vai ver a filosofia durante a Idade Média. Idade Média, com certeza, você já viu a história, e também a gente tem aquela definição de chamar a Idade Média de aquele período que, enfim, define-se a Idade Média também como Idade das Trevas, mas de forma errônea, como eu acabei de explicar para vocês aqui. Teve muita produção de conhecimento. Só que boa parte dessa produção de conhecimento estava sobre uma revisão da Igreja Católica, que tinha muita força na época. Então por isso que a gente vai ter o aparecimento de vários filósofos cristãos aí, uns tentando aproximar a fé da ciência, outro tentando separar os lugares aí entre fé e ciência, mas com ideias opostas com relação principalmente à salvação. Então a nossa matéria vai girar em torno disso, pelo menos por enquanto, beleza? Agostinho e a patrística, vou explicar para vocês. Tem isso aí a partir da página 10 até a página 18, tranquilo? Então sim, é muita coisa. Eu vou falar um pouquinho sobre a patrística aqui agora, o que seria isso, e depois a gente vai se debruçar sobre a vida e obra de Santo Agostinho, beleza? Vida e obra e filosofia. Então, a patrística. A filosofia patrística foi um período que se iniciou com a transição entre a antiguidade e o medievo. A Marilena Chauí, uma importante filósofa brasileira, viva até hoje, destaca que a filosofia patrística inicia-se com as epístolas de São Paulo e o Evangelho de São João e termina no século VIII. É importante ressaltar que o período patrístico foi um período de mudança e transição de pensamento. Ele situa-se cronologicamente entre a Antiguidade e a Idade Média e filosoficamente pode ter distintas classificações. Chauí classifica a patrística como um período distinto da filosofia, que não se encontra nem na filosofia antiga, como também não se encontra na filosofia medieval. Porém, há um consenso de classificar a filosofia patrística como parte da filosofia medieval, junto à filosofia escolástica, eu já falei para vocês, pois os temas e o modo de operar dos pensadores patrísticos aproximavam-se totalmente da teologia cristã e do conhecimento religioso. Como eu falei, nosso estudo vai girar em torno desse momento aí. A patrística recebeu esse nome, agora finalmente vou contar para vocês o que é, por abrigar os primeiros pais da Igreja Católica, e em seu início essa filosofia serviu ao pensamento cristão por meio de apologias do cristianismo, pois o pensamento cristão, ainda no século III depois de Cristo, a gente está falando sempre depois de Cristo, não era bem difundido na Europa, beleza? Isso então, fizemos já a contextualização da filosofia no período medieval, falamos um pouquinho aí do conceito da patrística, digamos que é um período com filósofos cristãos voltados para uma filosofia mais teológica, e agora a gente vai falar sobre Santo Agostinho, beleza? Tranquilo? Toma relaxada, simbora! Aurélio Agostinho nasceu em Tagasta, na Argélia, hoje é outro país, estudou retórica em Cartago e seguiu várias linhas filosóficas, como o maniqueísmo, corrente baseada no conflito entre o bem e o mal, e o ceticismo. Alô pessoal, vocês sabem o que é o ceticismo? Já estudamos isso aí no trimestre passado. Sob a influência do bispo de Milão, Santo Ambrósio, converteu-se ao cristianismo e foi batizado em 387. Foi nomeado bispo de Hippo, na Argélia, onde morreu aos 75 anos. Deixa eu só, a fins de curiosidade, o Santo Agostinho nasceu em 354 e morreu em 430, lógico, depois de Cristo.
Ele é considerado o maior teólogo do cristianismo e o maior filósofo desde Aristóteles. Agostinho realizou a primeira grande sistematização do pensamento cristão, incorporando as ideias de Platão ao cristianismo. Muito bacana isso, ele adaptar Platão ao cristianismo. Seu sofisticado pensamento serviu como base para toda a teologia cristã ocidental. Então a gente vai falar uma pessoa extremamente importante dentro dos nossos estudos, nossa produção de conhecimento em cima da filosofia aqui no primeiro ano, beleza? Essa aula aqui, ó, tá ótima. Eu vou falar para vocês uma citação do Santo Agostinho para a gente incorporar, para a gente ficar bem imerso do pensamento dele aí, beleza? Olha só, segundo Santo Agostinho, no que diz respeito a todas as coisas que compreendemos, não consultamos a voz de quem fala, a qual soa por fora, mas a verdade que dentro de nós preside a própria mente. Incitamos talvez pelas palavras a consultá-la. Quem é consultado ensina verdadeiramente, e este é Cristo, que habita, como foi dito, no homem interior. Bacanésimo, topzera isso aí. Dá para tirar muita reflexão disso aí, mas mostra para vocês o caráter da filosofia, as características da filosofia de Santo Agostinho. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A filosofia de Santo Agostinho. Você que esperava esse momento, simbora. Santo Agostinho tinha particular interesse nos estudos sobre como conciliar fé e razão. Simplesmente, ele tinha uma tarefa hércule, né? Muito difícil entre conciliar fé e razão. Até hoje isso é muito debatido. Sendo a mente humana mutável e falível, como atingir a partir dela a verdade eterna? Para Santo Agostinho, a filosofia antiga, apesar de pagã, seria uma preparação da alma, muito útil para a compreensão da verdade revelada. Afinal, sem o intelecto, o homem é incapaz de compreender as Sagradas Escrituras. Entretanto, tal como o olho necessita da luz do sol para enxergar, o ser humano necessita da luz divina para chegar ao conhecimento completo, não sendo suficiente, apesar de importante, o uso da razão. É preciso compreender para crer e crer para compreender, e a fé precede a razão, são algumas das mais famosas máximas do Santo Agostinho. A verdadeira sabedoria com a qual vem a verdadeira felicidade não se encontra neste mundo, mas tão somente em Deus, que é o ápice da filosofia. Para alcançá-lo não basta a razão, é preciso entregar-se na busca da face incompreensível ou inefável de Deus. Nossa, top, ótimo, isso tá bom demais, isso tá bom demais. Nossa mente, criada à imagem e à semelhança de Deus, possui uma centelha divina, a luz natural, que nos dá a capacidade de entender as verdades eternas. Todo homem possui a centelha divina. Como diz São Paulo, não há judeus, nem grego, nem escravo, nem homem livre, nem homem, nem mulher. Todos sois um no Cristo Jesus. Essa é a teoria da iluminação de Santo Agostinho. A teoria da iluminação tem muitas questões sobre isso aí. Tá? Tal teoria é proveniente da doutrina da reminiscência de Platão, segundo a qual as ideias já residiram em nossa alma e caberia ao filósofo despertá-las. Lembra que o Santo Agostinho pegou Platão, inseriu ele dentro da fé católica? Interessantíssimo, ele soube adaptar isso aí perfeitamente. Diante da perfeição de Deus, há um problema para esses primeiros teólogos do cristianismo. Claro, tem problema, tem crítica, senão a filosofia não caminha. Vamos lá. Preparados? Se Deus é todo-poderoso, criador de tudo, ele também seria criador do mal? Ele também seria criador do mal? Se Deus criou o mal, como defender sua bondade infinita? Se ele é onipotente, seria ele responsável pela miséria e infelicidade do mundo? Santo Agostinho tem as respostas. Para Santo Agostinho, o mal não tem realidade metafísica. Olha só o que vai vir agora. Todo o mal não é mais que a ausência do bem, a ausência da obra divina. Ou, para ser mais preciso, o mal não é algo que foi criado, nem algo físico. O mal é o não ser. Profundo, bacaneza, topzera. Sério, falando sério, é ótimo isso aqui, é muito bacana. É coisa pra gente pegar, assunto pra gente pegar e destrinchar até o 2070. Mas, enfim, essa foi basicamente a filosofia. Vamos trazer a filosofia de Santo Agostinho. Vamos trazer aqui para a atualidade? Vamos. Como Santo Agostinho, a gente pode aplicar Santo Agostinho, os ensinamentos dele hoje. Na atualidade, existem preconceitos de diversos tipos.
Se existem, por um lado, grupos que discriminam minorias, por exemplo, existem também, por outro, aqueles que associam religião à ignorância. Sempre tem esses que associam religião à ignorância. Santo Agostinho está aqui para provar que não. A densidade da obra de Santo Agostinho, rica, tanto do ponto de vista filosófico quanto do ponto de vista literário, nos mostra que essa associação é absolutamente equivocada. Segundo Santo Agostinho, religião não é sinônimo de ignorância e que tem como sim a gente viver bem unindo os dois, a nossa fé e a nossa percepção com relação ao que é científico. Ele consegue unir os dois. Dá para você viver compatibilizando os dois, fé e ciência, sua fé e sua percepção científica com relação às coisas, beleza? Então, galera, é isso. E essa percepção científica que você tem para explicar as coisas, por exemplo, e se for a capacidade que Deus te deu, sacou? Por exemplo, segundo dentro da filosofia, um raciocínio aqui dentro do Santo Agostinho, dentro da filosofia de Santo Agostinho, para vocês entenderem melhor. Por exemplo, todo mundo sabe, é evidente, que a Terra tem o seu formato esférico. E você chegou a essa conclusão graças a uma iluminação divina. Deus está ali te ajudando a chegar nessas conclusões verdadeiras. Então, talvez a ideia de que a Terra é plana seja obra do inimigo. Mas vamos lá. Não do mal, A ausência de bem, segundo Santo Agostinho. Então, estamos imersos no pensamento. Galera, é isso. Beleza? A parte teórica é essa. Vou deixar para vocês as atividades. Sim, teremos atividades, sim. E muitas atividades, galera. Muitas não, Muito e pouco é relativo. As atividades são página 19 até a página 21. Vocês vão fazer da número 2 até a número 12. Então, sim, assusta no primeiro momento, mas é tranquilo. E vocês vão entregar lá pro dia 12 do 11. Tá quase metade do mês que vem. Então pode ficar tranquilo, você pode fazer uma questão por dia. A partir de hoje você vai ficar tranquilo, folgadinho. Beleza? Tudo em volta ali do pensamento da filosofia do Santo Agostinho e da filosofia medieval e da patrística. Beleza? Na próxima aula a gente vai falar sobre São Tomás de Aquino. Espero que vocês tenham um bom descanso aí. A gente vai ficar um tempo sem se ver. Não esqueça de fazer as atividades, pessoal. A gente está indo já para o final. Então vamos garantir a pontuação e vamos garantir, mais importante que a pontuação, garantir conhecimento. Vamos assistir nossas aulas e não se esqueçam de ler o material da capa. Não vamos esquecer de ler o nosso material, porque eu faço uma síntese do nosso assunto e trago informações adicionais. Então leiam também o que está aqui, não fique só com a explicação. E também não fique só com a leitura, vem também complementando com a minha explicação, beleza? Gente, obrigado e até a próxima. Fui!